Bom dia, estamos entrando num estudo que fala a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus e como que isso nos ajuda a ter uma vida onde nós alcançamos favor, graça de Deus, onde nós alcançamos uma prosperidade, onde nós alcançamos equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, equilíbrio no nosso corpo, para que nós possamos avançar, crescer na graça e no conhecimento. E hoje vamos falar a respeito de dízimos e oferta. O foco desse material, além de ensinar o princípio de semear e colher, é também falar um pouco a respeito do destino dos dízimos e das ofertas, mostrando como a igreja é responsável e também dizima. Conteúdo, o que nós vamos abordar? O amor e a generosidade. Também, irmãos, vos fazeis conhecer a graça de Deus, concedida à igreja da Macedônia, porque no meio de muitas provas, de tribulações, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles testemunham eu na medida das tuas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntário, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos, segundo aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, do versículo 6 ao 7. Entendemos que somos abençoados em toda sorte de bênção. Amados, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João, no capítulo 1, do versículo 2. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios, do capítulo 1, versículo 3. A grande novidade da vida cristã é entender que Cristo conquistou todas as coisas para nós na cruz do Calvário, de forma que Ele nos concedeu todas as bênçãos e é a favor de nossas prosperidade e saúde. Pela fé podemos viver essa realidade. Deus não tem planos dolorosos para as nossas vidas. Sua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele deseja que tenhamos uma vida abundante e alegre, visto como pelo seu divino poder tem-nos sido doados todas as coisas, chamou para a sua própria glória e virtude, segundo a Pedro, do capítulo 1 ao versículo 3, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos capítulo 8, versículo 32. Entendemos que somos mais bem-aventurado é dar do que receber. Temos que ter esse entendimento. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Quando entendemos que Deus já nos deu todas as coisas, então entendemos que a nossa provisão vem dele e não por meio naturais. Por conseguinte, podemos tornar-nos doadores, para que sejamos canais de Deus para a provisão de outras pessoas, assim como Deus usará
pessoas para serem a nossa provisão. Além disso, o coração de Deus é doador. Quando nos tornamos doadores, estamos agindo exatamente como o nosso Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Semeando. Entendemos o que é semeando. E isso vos afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Outro e importante aspecto sobre a doação, dízimos e oferta é que a Bíblia trata cada oferta, dízimo e doação como uma semente. Obviamente, se existe uma semeadura, haverá uma colheita. E nenhuma colheita é inferior à sua semeadura. Ao contrário, ela é sempre maior. Cada um contribui segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8. Aquele que dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será desententado. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Vamos falar a respeito de dízimo. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou Abraão e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou aos teus adversários nas tuas mãos, e tudo que lhe deu a Abraão, o dízimo. Gênesis do capítulo 14, versículo 18 ao 20. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias do capítulo 3, do versículo 10 e 11. Dízimo é uma prática bíblica, o reconhecimento de que Deus é o nosso sustento e a demonstração de nossa gratidão pelo local em que Deus nos plantou e nos tem edificado a igreja local. O que é? O significado da palavra dízimo é a 10ª parte do rendimento dessa forma. Entendemos que devemos separar 10% dos nossos rendimentos para que a obra do Senhor avance. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dai força. Agora, pois, o nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu grandioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariosamente estas coisas, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos damos. 1 Crônicas, do capítulo 29, ao versículo 12 e 14. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios capítulo 3, versículo 9 ao 10.
Vamos falar para que haja mantimento na tua casa. Como que nós recebemos o mantimento de Deus? Como temos visto nas passagens citadas, o dízimo é dado para que haja mantimento na casa e na obra do Senhor. É importante entender que para se pregar o Evangelho é preciso recursos. Além disso, aquele que prega também necessita de recursos. Dessa forma, entendemos que o dízimo serve para sustento do ministério, manutenção da igreja, ajudas aos necessitados. Assim ordeno também ao Senhor, aos que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. 1 Coríntios, do capítulo 9 ao versículo 14. Vamos falar a respeito de oferta. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vos que os filipenses, que no início do Evangelho, quando partiram da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante ao dar e receber, senão unicamente vós outro, porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para que as minhas necessidades, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos e que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses capítulo 4, do versículo 14 ao 19. Na passagem citada, observamos como o apóstolo Paulo via a questão da oferta. Alguns pontos que podemos destacar. É algo bom. É estar associado a uma visão. Não é para apenas dar, mas dar e receber. Aumenta o crédito, garante o rico e a abundância suprimento de Deus. Dando voluntariamente. Já lemos isso, mas é importante salientar que Deus ama quem dá com alegria. É preciso que haja um entendimento que se está contribuindo com o avanço de alguém ou de alguma obra. Tipos de oferta. A Bíblia nos fala de alguns tipos de ofertas. São elas: ofertas voluntárias para a igreja ou para alguém, oferta alcançada para um fim específico. Exemplo: construção do templo. Pode ou não ter valor estipulado. Esmola, atende a quem tem necessidade. Administração. É importante que os membros saibam que o dinheiro trazido em ofertas à igreja é administrado com responsabilidade e lisura. Tesouraria. Dentro da constituição da igreja é necessário que exista a tesouraria, que é um órgão responsável pela administração das finanças da igreja. Contabilidade. Toda igreja também necessita lançar mão dos serviços de um contador, para que ela esteja contabilmente de acordo com a lei federais, estaduais e municipais. Dízimos ou dízimos. Por acreditar no princípio do dízimo, nossa igreja também é dizimista e enviamos o dízimo dos dízimos ao Ministério Verbo da Vida. Além disso, também as ofertas e missões em outras obras.